Obrigado, Rosilene. Obrigado, Ismael. Bom dia aí a todas as pessoas presentes. Eu estou aqui pelo Sinagências, que é o Sindicato Nacional dos Servidores das Agências Nacionais de Regulação. E a provocação, que intitula essa oficina, esse painel, Serviço Público não é gasto, é investimento. O primeiro ponto que tem que ficar muito evidente para nós é que o subfinanciamento do Estado ele é uma ferramenta para impedir o desenvolvimento dos países da periferia do sistema, impedir que na periferia do sistema se criem estados de bem-estar social e, com isso, manter a divisão internacional do trabalho, manter países como o Brasil, que estão na periferia do sistema, como importadores aí de produtos de alto valor agregado construídos no centro do capitalismo e exportadores de commodities, de mão de obra barata e de matéria-prima. Então, serviço público não é gasto, é investimento sim. Muito brevemente aqui, falando do local em que nós temos a organização, que são nas agências reguladoras, essa realidade ela é ainda mais verdade. Primeiro, porque nas agências reguladoras, quando a gente tem agências fortalecidas e funcionando de maneira adequada, primeiro que você tem um aumento da arrecadação do Estado, Segundo, porque o funcionamento correto das agências reguladoras propicia uma indução à atividade econômica, ao desenvolvimento econômico. E em terceiro lugar, e extremamente importante, é que a atuação correta da regulação, da fiscalização das agências reguladoras impede ou mitiga os riscos de a gente ter, vamos dizer assim, custos, perdas que são intangíveis. Quanto custa, por exemplo, um acidente com uma barragem que nós tivemos em Brumadinho e Mariana? Muitas vezes por falta de condição de fiscalização. Quanto custa um acidente aéreo? Quanto custam os apagões? Quanto custa não ter um país com uma infraestrutura de vigilância sanitária preparada para enfrentar eventos adversos, uma pandemia? Ou quanto custa uma contaminação advinda de transplante de órgãos? Então, são custos que são intangíveis, são custos que estão para além do que pode ser precificado. E nisso, o investimento adequado nas agências reguladoras, certamente, é um serviço público que garante, que avança nesse sentido e que se constitui um verdadeiro investimento por parte do Estado em diversas dimensões. E o trabalho das agências também tem condição de contribuir para um mundo mais desenvolvido, mais justo e menos desigual. Se a gente for ter o exemplo das 11 agências reguladoras aqui do Brasil, das 11 agências federais em regulação aqui do Brasil, passando rapidamente, a gente tem com a Anvisa papel fundamental no complexo econômico industrial da saúde. Nós temos compras governamentais pelo SUS, nós temos um mercado interno e nós poderíamos utilizar isso para alavancar a indústria farmacêutica nacional. E a Anvisa cumpre um papel importante nisso. A Anvisa cumpre um papel importante na promoção e na proteção da vida da população por meio da vigilância sanitária. Nós temos a ANEEL e a ANP na ampliação, na diversificação da nossa matriz energética, na garantia de políticas para a nossa transição energética, e mesmo um debate que é fundamental nos nossos tempos, que é a soberania energética. Com a ANTAC, a NTT, a ANAC, nós temos mais acesso à mobilidade, seja de passageiros, seja do escoamento da produção, e aumentando a infraestrutura e a segurança. Na ANA, nós temos a gestão dos recursos hídricos e a ampliação das políticas de saneamento. Na Anatel, ampliação das políticas de conectividade, proteção contra a desinformação e, para além disso, cibersegurança, regulação das plataformas, um assunto que está muito em voga nos nossos dias.
né, na Ancine, né, a promoção da cultura nacional por meio das políticas e do fomento do audiovisual brasileiro. Na ANS, né, um papel fundamental na defesa dos consumidores contra os eventuais abusos, né, das operadoras de planos de saúde, a ANM com a mineração. Além disso, né, as agências também vão ser fundamentais, por exemplo, aí o que eu cito a ANEEL, a ANM, na aplicação no território brasileiro da Convenção 69 da OIT, que garante os direitos dos povos tradicionais nos grandes empreendimentos, né? E também, e isso é uma atenção que eu chamo aqui aos companheiros e companheiras do movimento sindical, as agências têm passado por um período complicado nos últimos tempos e eu queria trazer para vocês aqui um debate da participação social. Todas as agências reguladoras têm mecanismos de participação social nas suas análises de impacto regulatório, têm reuniões, né, que são públicas, e esse é um espaço que precisa ser ocupado pela sociedade civil organizada, pelos movimentos sociais, pelos sindicatos, porque hoje esse espaço é majoritariamente ocupado apenas pelas empresas, pelos sindicatos patronais, pela indústria, né? Então, a voz do povo precisa se fazer ecoar e esse é o espaço de disputa. E para finalizar aqui, gente, que eu sei que o tempo está apertado, eu queria dar uma rápida pincelada aqui, que para um serviço público forte nós precisamos de um sindicalismo forte. E para isso, né, existem muitos desafios que nós estamos enfrentando. Eu acho que nós temos um desafio organizativo nesse dito novo mundo do trabalho, as transformações no mundo do trabalho. Um desafio organizativo porque nossas entidades têm conseguido cumprir um papel muito combativo na institucionalidade, mas precisamos avançar para o dia a dia do trabalhador, para as questões que dizem respeito ao dia a dia de cada trabalhador e de cada trabalhadora. Nós precisamos nos esforçar como movimento sindical para sair apenas da pauta reativa, né? Há quanto tempo a gente está apenas nas pautas reativas? Não permitimos que vão tirar nossos direitos, não permitimos que vai tirar nossos direitos e nós está nos faltando como movimento sindical uma pauta propositiva para o conjunto dos trabalhadores e das trabalhadoras. Estamos tendo o debate agora do fim da escala 6x1, a redução de jornada de trabalho, aqui apesar de estar falando majoritariamente para servidores do serviço público, nós temos que retomar esse debate da diminuição da jornada de trabalho no setor público também. Não podemos deixar que se perpetue a pecha, né, que foi colocada lá nos anos 90 dos Marajás e abrir os nossos olhos para uma precarização crescente no serviço público, seja dos meios e condições de trabalho, seja por processos de trabalho que geram esgotamento, que são práticas que assediam, né, e que não geram aí eficiência e que não geram bem-estar do trabalhador. Precisamos pensar de fato, como se tem dito nos últimos tempos, na vida além do trabalho. Precisamos sair dessa pauta reativa e esses são grandes desafios que nós temos como movimento sindical e o Sinagências está aqui para se somar nessa luta, né? E o Sinagências se coloca aqui diante dos outros sindicatos, diante da Central Única dos Trabalhadores, como uma ponte para que a gente possa construir com as outras categorias a inserção nos processos de participação social dentro das 11 agências reguladoras nacionais. Então, esse é um grande desafio para nós e sigamos juntos nessa batalha, contem conosco, um forte abraço. Valeu, parabéns. Bom, aí, amigo. Show me.